Bom dia a todos. Vamos começar nossa aula de Teoria Geral do Direito Civil, nossa segunda aula. Estávamos conversando na aula passada sobre a questão da importância dos artigos 421 e 422 do Código Civil a respeito da importância da ética dentro do direito civil. Então, se você olhar aí no seu Código Civil, tem dois artigos que são muito significativos para esse estudo da questão da ética dentro do direito civil, os artigos 421 e 422. Peço que você coloque aí o seu Código Civil nesses artigos e dê uma lida rápida aí no que se trata. O artigo 421 trata sobre a necessidade dos contratantes observarem que todo contrato tem uma função social. Então, artigo 421, se você quiser escrever ao lado aí do artigo, ele trata da função social do contrato. Não, na realidade, os contratos eles não têm uma função só de favorecer os contratantes. Ele não é bom só para os contratantes, ele é bom para toda a sociedade, porque um contrato faz circular riqueza. Se é, por exemplo, um contrato de empréstimo, então o banco fornece o valor, a pessoa que emprestou pega esse valor e investe de alguma forma, né? Ou amplia o seu negócio, ou monta um negócio, ou compra alguma coisa, ou seja, circula aquele dinheiro na sociedade. Com mais dinheiro circulando na sociedade, o Estado arrecada mais impostos, o Estado arrecadando mais impostos, ele tem mais dinheiro para fazer os serviços que ele tem que fazer, por exemplo, serviço de educação, serviço de saúde, enfim. Então, o contrato, portanto, ele tem uma função social e é um conteúdo ético muito interessante. A função social do contrato, ele não é apenas para beneficiar os contratantes, mas sim beneficiar toda a sociedade. Isso está no artigo 421 do Código Civil. No artigo 422 tem outro conteúdo muito interessante do ponto de vista ético, que é a questão da boa-fé. Os contratantes, eles precisam observar a questão da boa-fé. Boa-fé, o que é boa-fé? Boa-fé é não enganar, boa-fé é não prejudicar, boa-fé é não mentir, é ser honesto. Isso é um mandamento que está lá no artigo 422, lá do nosso Código Civil. Eu dou esses dois exemplos, 421 e 422, para mostrar que o nosso Código Civil ele tem um conteúdo ético bastante significativo, coisa que era bem diferente do Código Civil anterior. O Código de 16, ele tinha uma visão mais patrimonialista. Ele se preocupava mais com os bens, com o patrimônio, e menos com a pessoa. Já o Código de 2002, ele vem numa outra pegada, né? Ele vem trabalhando mais a questão da pessoa, da humanidade, da coletividade, da sociedade. Menos individualista e mais coletivo. Então, para a gente entender um pouco sobre essas questões de direito e de moral, tem um slide aqui que mostra essa questão da interação do direito com a moral. Como é que funciona essa questão dessa interação do direito com a moral? Todo mundo está vendo o slide aí? Todo mundo está vendo? Confirmem para mim, por favor. Estão vendo o slide? Sim, né? Sim, professor. Obrigado. E eu reitero para que vocês abram o vídeo, tá? Para que a gente possa ter uma aula mais interativa. Como eu falei para vocês, no direito civil, tem essa discussão entre a moral e o direito, a ideia de que o direito ele está totalmente separado da moral não é uma ideia muito positiva,
porque você permite que leis completamente amorais ou sem qualquer conteúdo ético possam surgir dentro de um ordenamento jurídico. E isso é muito negativo. Permite, por exemplo, situações como aconteceram na Alemanha nazista, situações, por exemplo, como aconteceu no Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos, tudo em cumprimento da lei da época, né, do Estado, lei que expulsava os judeus da Alemanha, leis que confiscavam os bens dos judeus, que os mandava para os campos de concentração, ou seja, se você retira todo o conteúdo moral do direito, você permite que leis extremamente graves, assim, leis extremamente cruéis, acabem surgindo, né? Basta que um determinado governo, uma determinada ideologia, um determinado partido assuma o poder e, teoricamente, vai ter maioria no Congresso e, teoricamente, vai passar determinadas leis assim, bem injustas, cruéis e etc. Então, a ideia de você ter um conteúdo ético dentro do direito, ela surgiu com muita força a partir da Segunda Guerra Mundial. Como foi feito tudo lá na Alemanha na época do nazismo, como o Holocausto foi feito, tudo dentro da lei, então começou a se pensar assim, poxa, então vamos ter que, de alguma forma, evitar que leis injustas aconteçam. E a única forma da gente evitar isso é colocando algum conteúdo ético dentro do direito. E aí passou-se a entender assim, bom, temos que deixar algumas coisas, vamos dizer assim, alguns princípios intocáveis, deixar algumas coisas que fiquem permanentes num estado, para que, de fato, não sejamos sujeitos a um governo de momento, quando um governo de ideias mais radicais assume o poder, a tendência é ele colocar legislação naquele estado que vai de acordo com a ideologia dele. Então, você imagina se sobe ao poder um governo extremamente racista ou um governo extremamente preconceituoso com determinadas minorias. Provavelmente ele vai começar a criar leis, a criar no sentido de mandar para o Congresso debater, aprovar, leis que vão tentar implantar aquela ideologia que ele acha que é o justo, que ele acha correto. Para exatamente não acontecer essas mudanças de momento, é que se imaginou no direito que alguns princípios éticos precisam ficar resguardados, alguns princípios éticos precisam ficar cristalizados, e aí se imaginou aquela ideia da Constituição, da constitucionalização dos direitos, em que a Constituição ela vai ser esse documento em que vai ficar escrito, cristalizado, esses princípios básicos que regem todos os estados, principalmente com relação a direitos humanos, principalmente com relação à preservação da dignidade humana. Então, por exemplo, as constituições que começaram a surgir após a Segunda Guerra Mundial, vocês estudaram, né, 1940, 45, então as constituições que surgiram a partir dali começaram já com essa nova visão. Então, nós temos que colocar na Constituição direitos básicos, direitos fundamentais, direitos que ficam intocáveis e que possa assumir o governo que assumir. Os governos geralmente são rotativos de 4 a 4 anos, então pode assumir o governo que assumir. Não vai ter problema, porque esse núcleo aqui não vai ser mexido. Então, a partir daí, então, um ingresso da ética dentro do direito de forma mesmo cristalina. Se você olha aqui a nossa Constituição, eu falei para você que você tem que ter 2 textos para poder acompanhar nossas aulas, o Código Civil e a Constituição Federal. Se você olha a nossa Constituição Federal, no artigo
1º, que é o artigo que inaugura a nossa Constituição, artigo 1º, ele diz assim: "A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui de um Estado democrático de direito e tem como fundamentos". Aí ele vai listar os fundamentos do Brasil, né, e em que pilares o Brasil está fundado. Então, o que é um Estado de direito? Bom, um Estado de direito é um Estado onde se observa a lei. Não é um Estado absolutista, onde vigora a vontade do governante, mas sim um Estado em que se observa a lei, né? A lei é entendida como vontade geral da nação, lei entendida como um documento formalizado pelo parlamento, que reúne ali toda a expressão da vontade popular dentro daquele parlamento. Então, um Estado de direito, ele vela pelo primado da lei, da legislação. Então, não é o governante do momento que decide o que é bom, é a lei, em vista de que nós vivemos num Estado democrático de direito. E a palavra democrático tem a ver com democracia, respeito aos direitos humanos, respeito à pessoa humana, respeito às minorias. Muitas vezes a gente acha que democracia é só votar e a vontade da maioria. Não necessariamente é isso. Democracia é mais do que isso. Democracia é respeito ao cidadão, respeito à pessoa humana. Então, nós temos um Estado em que há um respeito à lei e temos esse mesmo Estado respeita as pessoas. Então, não se pode ter leis que vão violar a pessoa, vão violar o direito das pessoas, que vão violar a pessoa humana, por exemplo. Então, os fundamentos do Brasil, da República Federativa do Brasil, estão aqui: a soberania, o Estado é soberano, não depende de nenhum outro, não é dependente de nenhum outro. A cidadania, no sentido de que todo cidadão brasileiro pode escolher os seus governantes, pode votar nos seus representantes, exercer a cidadania, se preocupar com as coisas da cidade, com as coisas do Estado. A dignidade da pessoa humana, e eu chamo a atenção para você nesse fundamento, a dignidade da pessoa humana, ou seja, a pessoa humana precisa ser respeitada num Estado de direito. Há um princípio dessa dignidade. Oi? Alguém quer perguntar? Há um princípio de proteção da pessoa humana nesse Estado democrático de direito. Isso é um fundamento, né? Você imagina o que é um fundamento de um prédio, né? Você está fazendo um prédio, se você não fizer bem os fundamentos, esse prédio vai cair. Então, é importante que vocês conheçam quais são os fundamentos do Estado brasileiro. Como eu estou falando, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, ou seja, tudo é feito para a pessoa humana. Tudo é visado de acordo com a pessoa humana. A pessoa humana é o destinatário de tudo. Tudo é feito para a melhoria da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho é o outro pilar. O valor social do trabalho é da livre iniciativa, protege os direitos sociais do cidadão, quando fala aqui valor social do trabalho, e protege também o capital do empresário, que reuniu capital e montou o seu negócio e tem esse direito também dentro de um Estado democrático de direito. Por fim, o pluralismo político, que é você não ter uma ideia única, você sempre ter a divergência e saber conviver com a divergência dentro de uma democracia. Esses são os fundamentos, né? Eu chamo a atenção para você da dignidade da pessoa humana. O que significa isso? Há uma necessidade do direito do Estado assegurar que a pessoa humana ela seja protegida, para que nunca mais aconteça coisas que aconteceram, como, por exemplo, lá no Holocausto, na Alemanha, que, aliás, sobre o Holocausto, eu acho que eu já indiquei para vocês o livro Eichmann em Jerusalém, não indiquei? Eichmann em Jerusalém. Vocês lembram? Não lembram? O filme Eichmann em Jerusalém.
Eichmann em Jerusalém é um livro. Aqui, ó. Eichmann em Jerusalém. Tem o livro e tem o filme da Hannah Arendt. Acho que eu lembro, eu mandei isso para você, não lembro? Você não lembra? Que conta a história do Eichmann, Adolf Eichmann, que era um funcionário alemão, e que ele era o responsável por despachar os trens dos judeus para os campos de concentração. E aí, depois que terminou a guerra, Israel conseguiu, através do serviço secreto que eles têm, o Mossad, conseguiu prender o Eichmann. O Eichmann estava escondido na Argentina. E aí eles conseguiram prender e levaram para ser julgado lá em Jerusalém. E aí está aqui a cena, né, do Eichmann sendo julgado. E no filme tem cenas reais do julgamento. É muito interessante vocês verem, né, lerem o livro e verem o filme. Que ele falava assim, na defesa dele: bom, eu só estava cumprindo a lei, eu só estava cumprindo ordens, eu só estava despachando. Aí o promotor pergunta: mas você não sabia que você estava levando pessoas para a morte? Aí ele disse: sim, mas eu estava cumprindo a lei, e essa era a lei, essa era a ordem que vigorava naquela época. Então, isso aqui é um retrato de que em determinados momentos da sociedade, do mundo, né, no mundo contemporâneo, aconteceram situações em que, se você observar a lei cegamente, sem nenhum conteúdo moral, você permite que situações como essa, que aconteceram no Holocausto, voltem a acontecer. Então, exatamente para evitar essas coisas, é que começa a se cristalizar dentro das constituições direitos mínimos de cunho ético, moral. Ó, isso não é justo, fazer leis que vão mandar as pessoas para a morte. Isso não é justo, fazer leis que confisquem o patrimônio das pessoas. Isso não é justo. Isso não é justo, fazer leis tipo aquelas que foram feitas na Alemanha naquela época. Então, vamos evitar que isso aconteça. Vamos trazer conteúdos para proteger a pessoa humana, para evitar que novos holocaustos possam acontecer. Então, essa é a ideia de você levar esse conteúdo ético para dentro do direito. Para a gente entender um pouco sobre essa questão do conteúdo ético, eu trouxe aqui três escolas da ética. Tem várias escolas da ética, né? O que é a ética, gente? A ética, em poucas palavras, é o que é a coisa certa a fazer. O que é a coisa certa a fazer? Bom, a coisa certa a fazer é a ética vai dizer, né? O que a ética faz? Ela estuda a moral. O que a moral é? A moral se constitui como regras de comportamento, regras morais que a gente tem que se comportar, que diz como a gente tem que se comportar diante de uma determinada situação. E o que a ética tem a ver com o direito? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Há todo um esforço para demonstrar que o direito ele deve ser aplicado independentemente da moral. Mas em determinadas situações, determinados direitos precisam ser protegidos para que se evite leis injustas, para que se evite leis como aquelas que aconteceram na Alemanha. E aí, nesse sentido, a ética entra no direito em algumas situações. Eu estou mostrando, por exemplo, no artigo 421, no artigo 422 do Código Civil, em que mostra que a ética é sim necessária, a ética está presente para mostrar que você deve fazer a coisa certa. E a coisa certa a fazer não é aquela que vá lhe beneficiar intimamente, né? Eu me dei bem, né? Eu fiz uma venda que me dei bem e vendi uma coisa errada lá para outra pessoa. Não falei que o carro tinha batido, não falei que o carro tinha problemas e tal. E essa ideia da pessoa ser individualista, dizer assim, me dei bem, e aí o outro que se exploda, o outro que se vire para lá, não tenho responsabilidade, essa ideia, ela não compactua com esse novo direito que veio após a Segunda Guerra Mundial. A pessoa humana é sim importante, o outro é sim importante. Você tem que se preocupar com o outro, você tem que se preocupar com a coletividade.
Então, essa ideia de trazer esse conteúdo ético para dentro do direito, ele ajuda a gente a entender, na hora de aplicar o direito, muita coisa, muita legislação, muitos artigos. Vocês vão observar, alguns não têm conteúdo ético algum, mas outros têm um forte conteúdo ético. Então, para a gente ver um pouco sobre essa ética, tem 3 escolas. Eu trouxe aqui um slide, né, com as 3 escolas que você pode usar como referência para você decidir questões éticas. Então, se a gente está... A primeira escola é a escola de Aristóteles. A segunda escola, a escola kantiana, de Immanuel Kant. E a terceira escola, a escola utilitarista, de Jeremy Bentham. Então, o que diz a primeira escola, a escola de Aristóteles? A ética aristotélica. Diz o seguinte, os gregos, nessa época aí, eles acreditavam que tudo tinha uma finalidade. Tudo tem o seu lugar no cosmos. Então, você precisa saber qual é o seu lugar. Você precisa saber para que você veio aqui na Terra. Qual é a sua função? Qual é a sua finalidade? Descubra ela e, a partir daí, desenvolva essa virtude. Por isso que o valor é virtude, né? A ética aristotélica é fundada no valor da virtude. Então, você tem que descobrir no que você é virtuoso e, a partir daí, desenvolver aquilo. Então, uma cidade justa, por exemplo, naquela época, seria uma cidade onde, se você é bom de raciocínio, se você tem um bom raciocínio lógico, um bom raciocínio estratégico, então você vai ser o governante da cidade. E aí, o seu lugar é ser governante. Se você tem coragem, tem uma boa complexão física, é forte, desenvolve isso e você vai ser do exército para defender a cidade, né? Porque você é forte, você é corajoso, e aí você vai ser do exército, que essa é a sua finalidade. Se você não tem habilidade de raciocínio, e se você não tem força, coragem, você vai ser agricultor. Você vai trabalhar na agricultura e fornecer alimentos para a cidade. Então, essa é a ideia de você ter numa cidade, lá na Grécia Antiga, essa ideia de uma cidade organizada, uma cidade justa. Uma cidade justa é aquela em que cada um sabe a sua finalidade. Cada um sabe para que veio, para que está ali. E, a partir daí, exerce a sua plenitude da sua aptidão, da sua virtude. Tá. E aí, o que isso significa para a ética aristotélica? A ética aristotélica, ela vai dizer assim: você precisa saber o seu lugar no mundo, para que aquilo serve, para que aquela coisa serve, para que você serve, para que você veio, para que serve as coisas, para que as coisas servem. Aí ele dá o exemplo da flauta, um exemplo talvez fica mais fácil você entender, né? Ele dá o exemplo de uma flauta. Você tem uma flauta e é um recurso escasso, eu só tenho uma e eu preciso entregar para os cidadãos essa flauta. Qual é o critério que eu vou usar para entregar essa flauta? Eu vou entregar para quem chegou primeiro na fila, eu vou eu vou entregar para o mais idoso, eu vou entregar para o mais novo, eu vou entregar para o negro, para a mulher, para o índio. Para quem que eu vou entregar essa flauta? Que critério vocês usariam para poder entregar essa flauta? O que vocês poderiam dizer? Eu tenho uma flauta, preciso entregar ela para a sociedade. E qual é o critério de justiça que eu vou usar para entregar essa flauta? Eu vou entregar para quem chegou primeiro na fila, eu vou entregar para o mais idoso, eu vou entregar para o mais novo, enfim. Como é que vocês entregariam essa flauta para alguém? Pensem aí. O que vocês diriam? O que é a coisa certa a fazer? Lembra que eu falei que ética é a coisa certa a fazer, né? Então, o que é a coisa certa a fazer? Eu acho que eu entregaria para o primeiro, que Primeiro que seria chegou com na fila, né? certeza
Ele estava muito mesmo a fim de estar com essa flauta, de aprender a tocar, né? Vai ser o Se na- primeiro. é um bom critério. Alguém tem um outro critério para adotar? É um bom critério, né? Foi bem razoável, né? Se ele chegou primeiro, ele tinha maior interesse, né, em ficar com a flauta. Alguém tem outro critério? Alguém entregaria para outra pessoa que não o primeiro da fila? O Francisco diz, para quem for mais capacitado para utilizá-la, né? É um outro critério também. Então você pode elencar, você pode descrever vários critérios que você poderia fazer para entregar essa flauta para a sociedade. Aristóteles, na Ética Aristotélica, ele vai dizer assim: para você saber qual é a coisa certa a fazer, você precisa perguntar qual é a finalidade da coisa. Qual é a finalidade da coisa? Imagina que você quer uma flauta. Qual é a finalidade da flauta? Pensem aí. Qual é a finalidade da flauta? Qual é o telos da flauta? Telos, no sentido de finalidade. Telos, telos, teleológico. Qual é a finalidade da flauta? Para que ela existe? Para que uma flauta existe? Produzir som? A flauta existe para produzir som. Uma flauta existe, então, para ser tocada. Olha, a partir do momento que eu pergunto qual é a finalidade da coisa, lembra que os gregos acreditavam que cada coisa tinha uma finalidade, você tinha uma finalidade, tudo tinha uma finalidade no universo, no cosmos. Então, a partir do momento que eu pergunto qual é a finalidade daquela coisa, eu sei agora, com a resposta, qual é a coisa certa a fazer. Então, se eu sei que a finalidade de uma flauta é ser tocada, para quem que eu vou entregar essa flauta? Para o músico. Para quem sabe tocá-la. Isso, exatamente, para o músico, para quem sabe tocá-la. Você então encontrou um critério em que você conseguiu um critério de justiça, usando a ética aristotélica, que é um critério que você pode usar. Por quê? Porque essa flauta ela vai atingir a plenitude do que ela foi feita para fazer nas mãos de quem sabe tocá-la. Entenderam essa lógica? Entenderam? Então, quando você quiser saber a coisa certa a fazer, segundo Aristóteles, você pergunta qual é a finalidade daquilo? Qual é a finalidade daquela flauta? Usa o exemplo da flauta para N situações. Por exemplo, a gente traz para hoje, para a nossa realidade, porque você pode dizer assim, não, mas isso era lá na Grécia, isso hoje em dia não tem aplicação e tal. Então a gente traz para a nossa realidade hoje. Imagine que alguém questione na justiça a validade das cotas de uma universidade pública. Uma cadeira de universidade pública é um bem escasso. Eu não tenho cadeiras de universidade pública, vagas de universidade pública para todo mundo. É escasso, né? Vocês que fizeram vestibular recentemente sabem disso. É um recurso escasso, não dá para todo mundo. Então, qual é o critério de justiça que eu vou fazer para, igual a flauta, qual é o critério de justiça que eu vou utilizar para distribuir uma cadeira de universidade para a sociedade? Eu poderia usar vários critérios. Eu poderia usar o critério das melhores cabeças, os mais inteligentes. Então, eu faria uma prova. Quem tirasse as maiores notas receberia a cadeira da universidade. Eu poderia usar um outro critério, por exemplo, o critério econômico. Então, eu dividiria, como é a ideia das cotas, né? Dividiria uma parte das vagas para quem tem categoria econômica XYZ, outra parte das vagas para quem é negro, para quem é índio, etc., para contemplar essas questões das desigualdades econômicas. Afinal de contas, qual é a coisa certa a fazer? Para quem que eu vou entregar uma cadeira de universidade pública? Qual é o critério que você usaria? Qual é o critério de justiça que você usaria para entregar essa cadeira para a sociedade? O que você diria, usando a ideia do telos de Aristóteles? Para quem que você entregaria a cadeira da universidade? Professor, eu acho que a forma que já é feita já é justa, né?
Tem quem tem cota e é dividido também para geral. E quem tem a maior nota de cada coisa é que ganha a vaga, né? Eu acho que a forma que já é feita já a correta Já é justa, já é né? justa. É. Alguém poderia questionar e dizer assim, não, isso não é justo, porque eu tirei a maior nota do que aquele, e aquele entrou por uma questão de cotas, etc. Como é que você iria contra-argumentar para essa pessoa que esse é um critério justo, de efetivamente preservar as cotas, isso é um critério justo? Como é que você ia dizer para ela? Qual é que você iria explicar? Você acha certo, realmente, ser em cotas, tá certo, eu compreendi seu argumento. Agora, como é que você iria explicar que isso é um critério justo? O que você ia dizer? Ixi, era ainda. Agora pegou, né? E Bom, daí, é exatamente nessas horas que você precisa dessas ideias filosóficas da ética para ajudar você a explicar. Porque o direito em si, ele não vai conseguir te dar subsídios suficientes. Tá? Você só vai dizer assim, bom, isso é porque a lei diz que é assim. Pronto. Dentro do direito, você já esgotou sua argumentação à medida em que você diz, bom, por que é assim? Porque a lei diz que é assim. Bom, mas eu estou perguntando se isso é justo ou injusto. Bom, aí o direito já não basta. Aí você tem que sair do direito e ir buscar uma explicação dentro da filosofia. E aí, Aristóteles, lembrando a regra de Aristóteles, Aristóteles vai dizer: você quiser saber qual é a coisa certa a fazer, você pergunta qual é a finalidade da coisa. Qual é a finalidade da coisa? Aí vem a pergunta: qual a finalidade de uma universidade? Para que uma universidade existe? Qual é a finalidade dela? Pensem aí. Para que uma universidade existe? Qual é a finalidade dela? Qual é o fim dela? Para que ela serve? Para que uma universidade existe? para qualificar as pessoas para serem uns profissionais melhores, né? Qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, Isso, formar. formar profissionais. São bons motivos que uma universidade existe. Mais algum motivo? Muito. Educar. Educar está dentro do formar, né? Formar profissionais e tal. Tem mais algum motivo que uma universidade existe? O que vocês acham? Bora, gente, ajuda aí também. O povo tão calado, professor. Tá todo mundo calado, né? A nossa Constituição, que é a nossa lei maior, quando ela fala da parte do ensino superior, ele tem um artigo que ajuda a gente a entender um pouco essa ideia, né? Falando sobre as universidades. É o artigo 207. O artigo 207 fala que as universidades gozam de autonomia didática e científica, administrativa e gestão financeira, e também patrimonial. E as universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Preste atenção nesse artigo, que esse é um artigo muito emblemático, que ajuda a gente a entender e responder um pouco essa pergunta que eu fiz atrás. Qual é a finalidade de uma universidade? Bom, quem pensa que a finalidade de uma universidade é formar profissionais, se concentra apenas num tripé da função da universidade, que é o ensino. Então, vocês todos estão aqui tentando uma formação, conseguir uma formação profissional, melhorar o seu currículo, melhorar a sua graduação, para você se preparar para o mercado de trabalho. Portanto, depois da graduação, você já está apto para o mercado de trabalho. É uma visão da universidade. Só que não é só isso, né? Uma cadeira de universidade pública, ela não tem só essa função, porque seria muito pouco, seria basicamente você comparar com o ensino médio.
né? O ensino médio, que é de onde vocês vieram, basicamente é isso, forma você para ser um profissional, para ser, para o trabalho. Você atinge um grau tal, né, de conhecimento de matemática, português e ciências, etc., que você já está habilitado ao mercado de trabalho. Mas se você quiser galgar melhores condições, aprimorar o seu ensino, você vai para a graduação. Quem pensa assim, que a finalidade de uma faculdade é só formar profissionais, é só o ensino, só está vendo uma perna do tripé. E como o nome já diz, o tripé são 3 pernas, né? Então, o que significa essa outra aqui? Pesquisa. Dentro de uma universidade, gente, é onde se propõe novos conhecimentos. Dentro de uma universidade é onde se debate novos conhecimentos. Dentro de uma universidade é onde se cria novos conhecimentos, novas teorias, novas formas de agir. Essa discussão, essa problematização, esse questionamento, ele faz parte da função de uma universidade. Mas para que tudo isso? Para que você questiona, cria novas teorias, cria novos conhecimentos, faz pesquisas? Para que isso? Qual é a finalidade disso? A finalidade disso, em sequência, é você ofertar isso para a sociedade como forma de você ter produzido aquele conhecimento a partir do ensino que você teve, você recebeu o ensino, você problematizou o ensino, você melhorou o ensino, aperfeiçoou o ensino e agora você entrega para a sociedade, através de um projeto de extensão, aqueles serviços aprimorados que você aprendeu. A tendência é que, quando você entrega para a sociedade esses serviços melhorados que você aprendeu na graduação, a tendência é que a sociedade se valha dos seus conhecimentos para melhorar de vida, para ter uma vida melhor. Então, em última análise, a função de uma universidade é melhorar a vida da sociedade. Então, por exemplo, no ensino médio, eu sempre dou esse exemplo da abelha, né? No ensino médio, o professor era um ensino contemplativo, que o professor dava um conteúdo, você conhecia aquele conteúdo e, é isso e tal. Era um ensino contemplativo, então o professor mandava você fazer um trabalho sobre a abelha, né? Sobre a abelha. A Noniela está falando aqui que a Isadora está com dificuldade para assistir a aula, né? O que foi? Ela não está conseguindo? Não está conseguindo entrar na sala? Mas ela já falou aqui no chat. Então, para você diferenciar o ensino médio do ensino superior, para você entender e responder aquela pergunta que eu fiz lá, qual é a finalidade de uma universidade? Não esquece dessa pergunta, tá? Porque essa pergunta, de acordo com a teoria de Aristóteles, se você responder adequadamente essa pergunta, você sabe exatamente a coisa certa a fazer. Você sabe se as cotas é justa ou se é injusta. Bom, então, fazendo a diferenciação entre o seu ensino médio e agora a sua graduação do ensino superior. O ensino médio era um ensino contemplativo. Então, o professor mandava você fazer uma pesquisa de abelha, você ia lá na biblioteca, fazia a sua pesquisa de abelha e tal. A abelha é assim, a abelha faz isso, a abelha faz aquilo, a abelha colhe o pólen das plantas e transforma em mel, não sei o que e tal, tal. Bom, parou ali. Agora, aqui no ensino superior, é um ensino mais, como eu posso dizer, problematizador. Você tem que aprofundar mais. Não basta só você ter o ensino contemplativo, você tem que problematizar. Então, aqui, o professor manda você estudar a abelha, você vai estudar a abelha, e agora você vai estudar se essa abelha pode produzir melhor o mel. Como essa abelha pode produzir melhor mel, ou maior quantidade de mel. E aí você vai criar hipóteses, você vai testar hipóteses, e você vai demonstrar que usando essa determinada metodologia, a abelha vai produzir mais mel.
Então, você não se contentou com aquele conhecimento lá do ensino médio, apenas contemplativo. Você foi agora no ensino superior e você problematizou, você pesquisou, você aprimorou aquele conhecimento e você descobriu agora uma nova metodologia, porque você pensou, você testou, fez hipóteses, você descobriu agora uma nova metodologia para as abelhas produzirem mais mel. E aí você entrega esse serviço que você encontrou, você escreve um artigo científico, você escreve um livro, você escreve um manual, você escreve uma cartilha para os apicultores, que é quem produz mel, né? Para os apicultores da região da sua cidade, onde a faculdade está instalada, para que eles saibam como produzir mais mel. Isso vai levar o quê? Os apicultores vão pegar essa sua cartilha, vão aplicar o seu conhecimento que você testou na universidade, vão produzir mais mel, vão vender mais, vendendo mais, vão arrecadar mais, os impostos vão ser maiores, e aí a sua cidade, o seu município, o seu estado vai ter mais dinheiro para fornecer serviços como educação, saúde, pavimentação de ruas, urbanização das cidades, esgoto, saneamento básico, etc, etc. Em última análise, a vida da sociedade naquela cidade melhorou. Vocês estão entendendo a lógica que eu estou tentando explicar? Estão entendendo? Quando a universidade chega num lugar, a tendência dela é melhorar a cidade onde ela está, melhorar aquele lugar, melhorar aquela sociedade. Por quê? Porque lá dentro estão trabalhando a elite da educação brasileira, onde vocês estão sentados aí no banco de uma faculdade, onde muita gente queria estar, é exatamente a elite da educação brasileira. Vocês estão aí sentados no nível superior, numa graduação superior. Então, a função de vocês, ela vai ficar muito restrita se vocês pensarem apenas no individualismo de estar passando por uma faculdade apenas para se enriquecer de conhecimentos e você galgar uma profissão melhor e você fazer um concurso e ter uma melhor condição de vida. Na verdade, você está perdendo uma oportunidade de transformar a sua realidade, de transformar a sua cidade, de transformar a sua comunidade. Então, a função de uma universidade, portanto, é desenvolver a sociedade, desenvolver para melhor, desenvolver criando novos mecanismos, novas ferramentas, novos conhecimentos, novas técnicas para que a sociedade possa evoluir mais. E aí, agora que você já sabe qual é a função de uma universidade, aí você volta agora na pergunta de Aristóteles. Aristóteles pergunta: quando você quer saber a coisa certa a fazer, você pergunta qual é a finalidade daquela coisa, porque aí você descobre o chamado telos, né? O que é o telos? É a finalidade. Então, agora que você já sabe qual é a finalidade de uma universidade, e que não é apenas o ensino, né? Cuidado, não é apenas o ensino. Então, agora que você já sabe qual é a finalidade de uma universidade, qual é a coisa certa a fazer nessa questão das cotas? Como é que eu digo que é justa ou injusta a questão das cotas? A Marta está dizendo assim, acho injusto, né? Mas por que é injusto? Por que é justo? Por que é injusto? Um critério poderia ser usar a teoria de Aristóteles para explicar se isso é justo ou injusto. Então você sabe agora qual é a finalidade da universidade. A finalidade da universidade é desenvolver uma sociedade, tá? A finalidade de uma sociedade, de uma universidade é desenvolver uma sociedade, fazer com que a sociedade cresça, se desenvolva. Eu dei o exemplo da abelha, um simples exemplo para você ver como o seu conhecimento, como a sua pesquisa, como o seu aprimoramento de um conhecimento, de um ensino que você está recebendo, como é que isso transforma uma realidade de uma cidade? Como é que se transforma a realidade de uma comunidade? Bom, então, a função de uma universidade, portanto, é transformar a realidade de uma comunidade. Bom, agora eu vou olhar as cotas. As cotas, elas, pensa assim, como é que eu consigo
transformar a realidade de uma sociedade para melhor. Se eu usar o critério, considerando as universidades, se eu usar o critério das melhores cabeças, tá? É um critério para você usar, né? Quem tirou as maiores notas. Esqueçam as cotas. Só vou botar o critério mais justo, seria o critério das melhores cabeças. Quem tirou as maiores notas. Iria acontecer mais ou menos o seguinte. Quem teve um ensino médio melhor, quem teve um ensino médio mais aprofundado, quem teve melhores técnicas, melhores professores, melhores exercícios, melhores materiais, melhores isso, melhores aquilo, quem teve um ensino médio melhor, provavelmente vai tirar a maior nota, tá? Quem teve um ensino médio melhor vai tirar a maior nota. Para você ter um ensino médio melhor, para você ter um ensino médio com mais técnicas de tecnologia, com mais livros, com isso, com aquilo, provavelmente você tem que ir para uma escola particular. Provavelmente. E provavelmente também você tem uma condição financeira alta. Então, junta os pontos, né? Junta as coisas. Então, se eu uso o critério melhores cabeças, o que vai acontecer? Só quem é da classe média alta, quem é da classe alta, quem conseguiu fazer um ensino médio de alta qualidade, é que vai preencher as vagas. Se eu sei que uma função de uma universidade é desenvolver a sociedade, se eu usar esse critério, eu não estou conseguindo desenvolver a sociedade, porque eu estou apenas repetindo a desigualdade que já existe na sociedade. Então, eu estou formando pessoas de nível superior que vão ocupar cargos de direção, gerência, vão ser formadores de opinião, vão ser pessoas de influência na sociedade, igual aquele cara lá que fez a nova técnica da abelha, né? Ele vai ser uma pessoa de prestígio na sociedade. Eles vão se repetir. Quem tem alto nível econômico, quem tem alta renda econômica, vai continuar sendo as pessoas que vão ser a elite econômica do país, a elite política do país, né? Então, se eu sei que uma função de uma universidade é desenvolver uma sociedade, eu não posso usar esse critério, por mais estranho, viu, Marta, que possa parecer. Por mais estranho que você entenda, assim, que, poxa, o lugar é das melhores cabeças, então, não é justo, eu tirei maior nota, fulano tirou menor, mas ele entrou porque ele é de escola pública, porque ele entrou porque ele é negro, etc. Então, é maior do que isso, né? É uma situação um pouco mais complexa do que simplesmente dizer, é as melhores cabeças e ponto final. Porque se você fizer isso, você vai perpetuar uma situação de desigualdade na sociedade. Você está usando um recurso público que eu, você, todo mundo está pagando. É uma cadeira de universidade, todos nós pagamos, não sei se você sabe, tá? Quando a gente compra uma Coca-Cola, quando a gente compra 1 quilo de arroz, quando a gente compra, isso gera imposto, e esse imposto vai e remunera lá, inclusive a faculdade, o professor e tudo mais. Então, aquela cadeira lá é pago por nós, é um recurso público que é pago por nós. Então, assim, se a gente está usando um recurso público para perpetuar uma desigualdade na sociedade, a gente não vai conseguir desenvolver a sociedade. Não vai. A sociedade vai ficar do mesmo jeito, que é, né? O rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, ou seja, a gente não vai conseguir desenvolver. Ao passo, se a gente criar uma outra estratégia de permitir que a gente faça com que pessoas que tenham tido um ensino médio não tão de ponta, não tão avançado, como, por exemplo, quem vem de escola pública, que tem greves, tem falta de material didático, tem isso, tem aquilo, tem todos os problemas na escola pública. Então, por exemplo, permitindo que quem vinha da escola pública possa ter acesso a uma cadeira de uma faculdade federal, por exemplo, faculdade estadual, por exemplo, você permite que alguém que venha de uma categoria econômica menor, inferior, consiga, em curto espaço de tempo, 5, 10 anos, consiga melhorar de vida, consiga avançar e consiga, aí assim, melhorar a sua própria família, melhorar a sua comunidade, melhorar a sua condição econômica. E assim, ao longo do tempo,
você consegue fazer com que a sociedade ela comece a evoluir, a crescer por igual. Né? Vai demorar ainda, né? É um processo que demora, né? Anos e anos e anos e anos, né? Foram anos e anos imaginando que a função de uma universidade era só o ensino, então tem que ser as melhores cabeças. E agora não, né? A função de uma universidade é mais do que o ensino, é transformar uma realidade, transformar uma sociedade. Então você está num lugar aqui, numa cadeira de universidade, em que se você se contentar só com o ensino, você está fazendo só uma parte do sistema, né? Então você vê aí na sua faculdade, na nossa faculdade, a Uninasal, tem o pessoal de odontologia que trabalha o ensino da odontologia, depois eles pesquisam para melhorar a técnica de fazer oclusão, de fazer extração de cirurgia, e eles testam essa técnica na clínica onde eles prestam serviço para a sociedade. Não sei se vocês lembram, mas tem uma parte aí, né, que é só uma parede toda de vidro, onde tem uma clínica odontológica. Vocês lembram que tem essa clínica aí na faculdade? Já viram? Alguém já viu essa clínica? Tem uma parte aí na frente, assim, que é toda de vidro, e tem a clínica lá, e os estudantes ficam prestando serviço para a sociedade. E pronto, a Amanda já viu, né? Pois é. Então, o que é isso? Você recebe o ensino, você aprimora aquele ensino e você entrega isso de uma forma positiva para a sociedade. A ideia é evoluir a sociedade. Então, se você sabe qual é a função de uma universidade, agora ficou fácil, né? Ou mais fácil resolver a ideia. Marta, o critério de justiça adotado é o critério de justiça, segundo Aristóteles, que faça a faculdade cumprir a sua finalidade. E o critério de justiça às melhores cabeças não faz a faculdade cumprir a sua finalidade. O critério das cotas, pelo contrário, faz sim a faculdade atingir a sua finalidade. Então, portanto, Marta, agora você entende, usando a ética aristotélica, usando a ideia de telos, de finalidade, agora você entende que a solução mais justa a ser encontrada é a solução que permite o uso das cotas. Entendeu, Marta? Entendeu? Todo mundo entendeu? A ideia de telos de Aristóteles? Isso é muito importante que você entenda, a ideia de telos de Aristóteles. O que é isso? Isso é trazer um conteúdo ético para dentro do direito. Você está resolvendo uma questão jurídica, como eu falei, né? Alguém foi lá e questionou as leis de cotas, etc. E você está dando uma resposta para a pessoa, explicando qual é a finalidade de uma universidade, a finalidade da universidade é essa, e o critério que mais atende, que mais é justo, que mais atende essa finalidade é o critério das cotas. Portanto, as cotas são justas e não injustas. Uma outra escola de ética é a escola de Kant. Kant trabalha com a ideia do dever, não é da virtude, né? É do dever. Existem algumas coisas que são imperativos. Existem algumas situações que são inflexíveis. A ideia de Kant, né? Existem algumas coisas que são imperativas. Existem algumas coisas que são inflexíveis e que você não pode abrir mão e que você não pode, de forma nenhuma, desprezar. Então, no exemplo, ele talvez fique mais fácil para você. Eu botei aí o dever, né? A ênfase na ideia de Kant é o dever. Você tem o dever de fazer desta forma e não fazer de outra. Porque eu posso até ter vontade, a minha emoção, minha inclinação, que ele chama de inclinações, meu desejo pode até estar indo para um sentido, dizendo eu tenho que fazer tal coisa, mas na verdade, acima da minha vontade, existe um dever que eu tenho que observar. E esse dever é inflexível. Você não pode questionar esse dever. Você tem que obedecer. O exemplo é, por exemplo, a polícia está perseguindo uma pessoa, né, que é seu amigo, e aí ele entra no seu apartamento, entra lá na sua casa
se esconde lá, debaixo da cama, e a polícia chega atrás e bate lá na sua porta. E aí você vai atender, como se nada tivesse acontecido, né? Como se nada tivesse acontecido, você vai atender. E aí a polícia pergunta, olha, nós estávamos perseguindo uma pessoa e queremos saber se ele entrou, se ele está aí. Aí, nessa hora, você faz o quê, né? Se você tem duas opções, né? Você pode mentir para proteger o seu amigo, ou você pode dizer a verdade para a polícia. Qual é a coisa certa a fazer? Eu lembro que eu falei que ética é qual é a coisa certa a fazer. Qual é a coisa certa a fazer? O que vocês acham? O que é a coisa certa a fazer nesse exemplo? Falar a verdade para a polícia, independente das consequências que vai acontecer, ou proteger o seu amigo e mentir para a polícia. O que vocês acham? Qual é a coisa certa a fazer? Falar a verdade para a polícia. Mesmo que o seu amigo vá para a cadeia. E se fosse sua mãe, que estivesse lá escondida, fugindo da polícia, você ia falar a verdade também? Aí já complica, né? Aí já complica, né? Se eu mentir, eu vou ser cúmplice? Não falei isso. Mas a Né? coisa certa a fazer é contar a verdade. O certo a fazer, bom, de acordo com a teoria de Kant, o que Kant vai dizer? Bom, existe umas... você faz a seguinte pergunta para o que você vai fazer. Bom, eu decidi mentir para proteger o meu amigo. Aí você faz a seguinte pergunta: mentir pode ser considerado uma lei universal? Se você disser sim, então você fez a coisa certa. Se você disser não para essa pergunta, então mentir não é a coisa certa a fazer. Então vamos imaginar. Eu decidi mentir para proteger o meu amigo. Mentir, na ideia de Kant, pode ser considerado uma lei universal? O que vocês acham? Mentir é uma lei universal? Pode ser considerada uma lei universal? Ou seja, toda uma sociedade pode ser fundada na mentira? Você imagina que você arruma um emprego, né? Todo feliz lá, e aí trabalha os 30 dias do mês e tal. Quando chega no 5º dia útil do mês seguinte, aí o patrão diz assim: sabe o que é? Eu menti, né? Não vou te pagar salário nenhum, não. Imagina que situação, né? Imagina como é que uma sociedade pode se estruturar na mentira. Imagina o caos que seria. Né? Ninguém poderia confiar em ninguém, nenhum contrato seria. Já pensou no final dos 5 anos aqui que você estudando direito, a faculdade vai te entregar o diploma, ela diz assim: não, eu menti, entendeu? Vou te entregar diploma nenhum, não. Quer dizer, isso iria ruir tudo que a gente imagina de ordem na sociedade. Então, não pode ser considerado uma lei universal. Não pode. Então, segundo a ética de Kant, você tem que perguntar se aquilo que você vai fazer pode ser considerado uma lei universal. Se sim, é a coisa certa a fazer. Se não, não é a coisa certa a fazer. Então, voltando ao exemplo lá da polícia. A polícia está lá, pergunta: o que você vai fazer? Você vai dizer a verdade. Por quê? A verdade, sim, é considerada uma lei universal. A sociedade se funda melhor, funciona melhor com base na verdade, do que o contrário, né? Do que com a mentira. Entenderam a ideia de Kant? Entenderam? Então, existem alguns princípios, algumas leis que são assim inflexíveis e são universais e você deve observar. Esse critério aí da verdade e da mentira ajuda a gente a entender que você tem o dever de falar a verdade. Por isso que eu grifei a palavra dever, né? A ideia de Kant está fundada no dever. Então, você tem o dever de falar a verdade. Mesmo que você não queira, poxa, olha, estou fazendo isso daqui, está me doendo muito, está aqui o meu amigo, não sei o que e tal, mas a verdade que tem que ser feita é exatamente essa. A coisa certa que tem que ser feita é exatamente essa. Você veja que é um dilema,
E aí você precisa ter critérios. O critério que a Kant sugere para a gente é esse. Você pergunta se aquilo que você vai fazer pode ser considerado uma lei universal. Se sim, beleza. Se não, pense em outra coisa, porque aquilo não está correto. Não é ético. A terceira escola, todo mundo entendeu? A de Kant? Tranquilo, né? Kant, gente, tem muito mais coisa do que isso. Eu estou só simplificando para fazer você entender. Mas se você for ler sobre Kant, você vai descobrir que tem muito mais coisa sobre isso. Aliás, todos eles aí, tá? Eu estou dando uma resumida para ajudar a gente no entendimento. A terceira escola de ética que eu estou trazendo para vocês é a escola utilitarista, que vem falar da utilidade, o valor da utilidade, de Jerome Bentham. A utilidade, o que diz a utilidade? Bom, eu tenho que pensar no que é melhor custo-benefício. Esse é o padrão, né? Qual é a coisa certa a fazer? A coisa certa a fazer é aquilo que for melhor custo-benefício. É aquilo que der maior prazer para o maior número de pessoas e o menor sofrimento para o menor número de pessoas. Então, eu faço uma análise mesmo econômica da coisa. A coisa certa a fazer é aquilo que vai dar o melhor custo-benefício. Então, o clássico dilema do trem desgovernado. Então, tem um trem desgovernado que está descontrolado no trilho. Não sei se vocês já viram esse dilema, né, do trem desgovernado. Ele está desgovernado e aí você tem a oportunidade de mexer na manivela lá dos trilhos e mudar o trem de trilho. Só tem um detalhe. Ele está desgovernado, no rumo que ele está indo, tem 5 trabalhadores que estão trabalhando lá na linha que vão morrer, inocentemente, vão morrer. Se você mexer na alavanca e trocar ele de trilho, ele vai matar um trabalhador que está na outra linha fazendo o seu trabalho. O que você faz? Você mexe na manivela, mudaria o trilho do trem ou você não mudaria? Se você não fizer nada, né, o trem vai matar 5 pessoas. Você tem a oportunidade de mexer na manivela, trocar ele de trilho, ele vai matar uma pessoa. O que você faz? Qual é o raciocínio que você faz? Aí vem a pergunta, né? Qual a coisa certa a fazer? Né? O que é a coisa certa a fazer nesse caso? Deu uma agonia essa pergunta. É assim mesmo. Os dilemas éticos, eles são assim mesmo. Eles são inquietantes, eles são agoniantes. Dilemas éticos são assim. Qual é a coisa certa a fazer? Qual é a coisa certa a fazer? É mexer na manivela? Bom, se você for utilizar a ética utilitarista, o que a ética utilitarista diz? Você vai para a solução que vai causar o maior prazer para o maior número de pessoas e o menor sofrimento para o menor número de pessoas. Nesse critério de resolução, qual é a solução que vai ser o melhor custo-benefício? Que vai causar o maior prazer para o maior número de pessoas e o menor sofrimento para o menor número de pessoas. É mudar a linha do trem para matar uma pessoa. Então, matar uma pessoa é melhor do que matar 5, né? O critério custo-benefício vai raciocinar dessa forma, né? Matar uma é melhor do que matar 5, não é não? Não é assim? O critério do custo-benefício? Só que o utilitarismo, ele tem um problema. Por exemplo, se você multiplicar por 1.000.000, você mataria 1.000.000 de pessoas para salvar 5 milhões? Pensa aí, 1.000.000 de pessoas sendo mortas, sim, para salvar 5 milhões. Será que o utilitarismo é realmente a coisa certa a fazer? Se você for com a ideia de Kant, por exemplo, Kant vai dizer que existem leis universais. Lembra que eu falei para vocês? A história das leis universais? Então, você pergunta assim, se eu mexer na manivela, eu vou matar uma pessoa. Aí pergunta assim, matar é uma lei universal? Pergunte, faça a pergunta. Matar é uma lei universal? Sim ou não?
matar é uma lei universal? Não, de forma alguma. Uma sociedade, ela não se ergue validamente considerando que matar os outros é uma lei universal. Pelo contrário, né? É até punido criminalmente. Então, você sabe que a coisa certa a fazer, segundo Kant, não é mexer na manivela. Mas, segundo Bertrand, no utilitarismo, sim, é a coisa certa a fazer. Olha só que confusão, né? Se você usar uma teoria, a coisa certa a fazer é mexer o trem de lugar. Se você usar a teoria de Kant, você vai dizer que não é a coisa certa a fazer. Você está lá no... Vou mudar o exemplo, né? O terrorista está sendo interrogado pela polícia. Meu Deus, fazer o quê, né? O terrorista está sendo interrogado pela polícia e ele fala: olha, tem uma bomba, daqui a tantas horas, milhares de vocês vão morrer e eu não vou falar onde está essa bomba e tal, não adianta nada, e começa a rir e tal, tal. Aí a polícia tem a seguinte opção: eu, eu posso torturar esse terrorista para saber onde está a bomba? A pergunta é essa. Sim ou não? Eu posso torturar o terrorista para saber onde é que ele escondeu a bomba para salvar milhares de pessoas? O que vocês fariam se vocês fossem policiais? Qual é a coisa certa a fazer? Lembra que ética eu perguntei o que é a coisa certa a fazer? Então, estou trazendo aqui uma série de dilemas éticos para vocês pensarem, né? O que é o certo a fazer? É torturar o terrorista para descobrir onde está a bomba e salvar milhares de pessoas? Ou não torturar o terrorista, deixar a bomba explodir e matar milhares de pessoas? O Francisco De acordo disse, com a ética, né? de acordo com a ética utilitarista de Jerome Bentham, eu faria o que era melhor custo-benefício. Portanto, eu torturaria uma pessoa, porque eu estaria só causando sofrimento para uma, e salvaria milhares, né? De acordo com essa ética utilitarista. De acordo com a ética kantiana, né? De acordo com Kant, não, né? De acordo com Kant, o que você vai dizer, o que você vai fazer? Você vai perguntar: torturar as pessoas no interrogatório policial é uma técnica válida para o interrogatório policial? Tipo, torturar pessoas, a polícia torturar pessoas, é uma lei universal? O que vocês acham? A polícia torturar pessoas, é uma lei universal? Não, né? Não. Pois é. Pois é. Então, Kant, ele é muito duro com a gente, né? Porque ele estabelece situações assim que você não pode abandonar, você não pode abrir mão, porque se você fizer isso, você está corrompendo ali a própria sociedade. Você está admitindo que torturar as pessoas seja considerado uma lei universal. E quem disse sim para o terrorista, cuidado, né? Estabeleceu como critério, né, que torturar é correto, né? Então, imagina a situação: você está saindo da faculdade, a polícia para e coloca você lá no camburão e que você é suspeito de ter furtado um celular de alguém, e aí você diz que não é você, que não, isso foi um engano, não sou eu e tal, e aí a polícia forçando você para confessar, e aí vem a pergunta: a polícia pode torturar você para você falar ou não, né? É curioso, né? Porque quem diz que torturaria o terrorista não pode questionar se ele estiver preso e a polícia torturá-lo para que fale alguma coisa, né? Cuidado com com esse critério, né? Porque não, com terrorista pode, comigo não pode. Não, então essas questões desses dilemas éticos são muito, muito impactantes, né? Muito interessantes, para a gente abrir assim a nossa cabeça, né? A Crislane está falando, cada caso é um caso, né? Pois é, a Crislane já é um relativista moral, então ela aplica, dependendo da situação, ela aplica. Então, ela vai à ética utilitarista, né? A ética utilitarista, ela vai, dependendo das consequências, eu aplico, né? A ética
a ética utilitarista, ela vai ser exatamente essa relativização. Todas elas têm problemas, tá? A André está perguntando, professor, qual é que vamos saber qual seguir? Todas elas são incompletas, todas elas deixam a gente assim, uma hora a utilitarista é boa, outra hora a ética kantiana é boa, outra hora a aristotélica é boa. Fique com aquela solução que tende a preservar o ser humano, a preservar o homem, a preservar a humanidade. Porque o homem, ele não deve ser usado como instrumento. Kant também fala isso. Olha só que interessante. Kant fala isso. Kant diz que instrumentos... Kant fala bem assim, o homem não pode ser usado como instrumento. O homem é sempre um fim em si mesmo. O homem não é um instrumento para se alcançar um fim. O homem é o fim em si mesmo. Ele é o destinatário de tudo. Tudo é feito para o homem, para a pessoa humana. Ele é o destinatário. Então, ele não é um instrumento. Instrumento é uma pá, uma enxada, um serrote, um martelo. Isso são instrumentos. O homem não pode ser um instrumento. O homem é um fim em si mesmo. É o destinatário de tudo. Então, quando você tortura o terrorista, você está usando ele como um instrumento para você alcançar uma finalidade, que é proteger lá a sociedade. De acordo com Kant, você não poderia usar essa tortura, porque além de tortura não ser considerada uma lei universal, você está usando o homem, aquele homem especificamente, como um instrumento para se atingir uma finalidade posterior. É realmente um dilema, porque a Andrea está falando, né? Qual vamos seguir? A Marta está falando, né? Mas se eu tiver motivo para defender mas se eu tiver motivo para torturar, para defender a sociedade, cuidado, André, Marta, né? Marta, André, cuidado, porque quando você estabelece um critério e considera ele um critério justo, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Se você estabelece o critério justo com ele lá, você vai entender também um critério justo com alguém da sua família que esteja lá, com a sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com seu filho. Já imaginou? Seu filho sentado lá, ou sua mãe sentada lá? Em caso de guerra é permitido, Antônio Guilherme? Não, tortura não é permitida, em momento nenhum. Tem um livro, esses dilemas éticos, muito interessantes. Esses dilemas éticos, eles podem ser encontrados no livro Justiça, o que é fazer a coisa certa. Esse livro é muito interessante, eu acho que todo estudante de direito. Acho que todo estudante de direito deveria ler esse livro, né? Justiça, o que é fazer a coisa certa, de Michael Sandel. Michael Sandel é um professor de Harvard, tem muita coisa sobre ele na internet, palestra, etc. Vou colocar depois para vocês uma palestra, um link para que você possa acompanhar. Esse livro aí, ó, Justiça quer fazer a coisa certa, tá? Muito desses dilemas que a gente conversou estão aí dentro desse livro, tá? São dilemas morais. O dilema é sempre uma decisão difícil. Todo mundo anotou aí? Justiça quer fazer a coisa certa? Esse livro é indispensável para que você faça o seu curso. Antônio Guilherme, não, em caso de guerra não se admite a tortura. Não se admite. Inclusive no livro do Michael Sandel tem situações assim, em que o prisioneiro é prisioneiro de guerra, e aí os soldados querem torturar, e o comandante da guarnição não permite que isso aconteça, né? E aí, logo em seguida, eles são soltos, esses prisioneiros, e lá na frente eles caem numa emboscada e todo mundo morre, só fica o comandante, que não tinha autorizado torturar os presos. E aí, umas situações assim, são as reviravoltas, são umas situações assim. Veja que o dilema, o nome já diz. Dilema é uma situação em que as duas opções são ruins. Dilema, as duas opções são ruins, né? Agora a pergunta é, qual a coisa certa a fazer? Porque se as duas situações são ruins, qualquer que você tome,
ela vai ser ruim, vai ter perdas. Em qualquer uma vai ter perdas. Então você precisa saber qual a questão a adotar, qual é o critério a adotar. Então essa ideia, por exemplo, de Kant, de perguntar se isso pode ser universalizado, se isso pode ser considerado uma lei universal, é um bom critério, pode ajudar você. Por exemplo, a gente trazendo para a nossa realidade hoje, né? Imagine a questão do homeschooling. Não sei se vocês já ouviram falar, tem um debate na comunidade se é possível o homeschooling, ou seja, a própria família ensinar a pessoa. Eita, que todo mundo fechou o vídeo, agora não estou vendo ninguém. Vamos abrir o vídeo, povo. A própria família ensinar a pessoa para que... Ah, Noniela, e aí? A própria família ensinar a pessoa, independente da escola oficial, a própria família ensina, né? Ensina português, matemática, não sei o que e tal. E aí, no final, a pessoa vai fazer uma prova lá na escola e aí pega o diploma, né? Se passar na prova. Beleza. Essa é a ideia do homeschooling, né? Assim, bem sintetizando mesmo, é a ideia do homeschooling. Então, há um questionamento na justiça, imagino que você é juiz, Marta, ou Francisco, enfim, Noriela, Lídia, vocês são os juízes do caso, e aí chega esse caso para vocês analisarem. O homeschooling é justo? É correto? É o certo? Né? Então, você imagina que pergunta assim, usando um pouco da ideia de Kant, pergunta assim, será que eu proteger determinadas famílias que não querem que os seus filhos vão para a escola, proteger elas, dando esse conforto, né, delas poderem ensinar em casa e tal, e depois eles irem fazer essa prova na escola e pegar o diploma. Será que eu manter esse professor lá para corrigir essa prova, para beneficiar um grupo pequeno de famílias que não querem que seus filhos vão para a escola, porque acham que a escola é violenta, porque acham que a escola é deficitária, enfim, motivos a gente nem imagina quais são, né? São vários, né? Será que é justo que você, né, Lídia, eu, Rogério, Andréia, Crislane, todo mundo que está aqui, será que nós somos cidadãos? Quando a gente compra um quilo de arroz, um quilo de feijão, uma Coca-Cola, não sei o quê, uma coxinha, né? Quando a gente compra as coisas, a gente está pagando imposto. Esses impostos todos vão para o governo e o governo fornece a educação para... Será que é justo, né? Será que é justo nós todos pagarmos para um pequeno grupo de famílias se beneficiar? Porque vai ter que ter esse professor, esse professor vai ter que ser remunerado e ele vai corrigir essas provas, tá? Além dele corrigir as provas, né, das suas turmas, das escolas, ele vai ter uma nova tarefa, vai ter que ser contratado um novo professor para ele fazer essas coisas. Será que é justo que nós todos teremos que pagar por uma felicidade de uma minoria que está descontente com a escola pública? Então, isso é um critério que você poderia utilizar como Kant. Kant vai dizer assim, isso pode ser considerado uma lei universal? Eu posso universalizar isto, ou seja, qualquer família que queira poderá agora ensinar o seu filho em casa, e aí vamos ter que ter um professor na escola para corrigir essas tarefas e fazer essa prova e dar o diploma para a pessoa. Será que é justo a gente ter que pagar isso? Será que isso pode ser universalizável? Será que isso pode ser universalizável? Imagina o estado todo, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Imagina universalizar isso para todo mundo. Vamos ter que contratar professor, especificamente esse especial para corrigir essas provas. Vai criar um gasto muito grande para o governo, você pode imaginar isso aí. Vai criar um gasto muito grande do governo. Então, essa solução não pode ser universalizável, não pode ser estendida para todas as outras pessoas. É uma situação que vai acabar beneficiando só uma pequena quantidade de famílias. E aí, não, de acordo com Kant, não é a coisa certa a fazer, né? Por quê? Porque existem alguns princípios universais que você deve observar. É universalizável isso? Não, não é. Se não é universalizável, então você não deve fazer.
Então, assim, essas questões, que parece assim que eu estou dando essas teorias, você olha aqui as datas, né, que essas teorias são, né, onde a data que esse pessoal viveu, esses filósofos, você vê lá, Aristóteles viveu antes de Cristo, Kant viveu nos anos 1700, morreu em 1804, Bentham viveu também nos anos 1700, morreu em 1832, ou seja, esse pessoal pensou nessas soluções, pensou nessas ideias, e até hoje, gente, preste atenção nisso aí. Quem não gosta de filosofia, quem acha filosofia um saco, né, que é coisa... se você não gosta de filosofia, não tem problema. Alguém gosta e você vai acabar seguindo essa coisa de que esse alguém gosta. Por quê? Porque eles montam padrões de comportamento, montam padrões de como a gente deve se comportar. Então, Aristóteles diz que a gente deve fazer dessa forma, Kant diz que a gente deve fazer dessa forma, e Bentham diz que a gente deve fazer dessa forma. E aí, quando chegam os casos jurídicos para a gente tem esses dilemas para trabalhar. Então, quando eu volto, o que eu falei no começo da aula, o artigo 421 e o artigo 422. Artigo 421 diz que o contrato tem uma função social. Artigo 422 diz que as partes têm que preservar uma boa-fé, probidade. Então, por exemplo, num contrato de compra e venda, num contrato de compra e venda de um veículo, o vendedor não fala que o veículo mente, diz que o veículo nunca foi batido e o veículo tem sido batido. Preste atenção, o vendedor, ele mentiu. Mentir, eticamente, é a coisa certa a fazer? Não, não é. E Immanuel Kant diz pra gente. Por quê? Porque mentir não pode ser considerado uma lei universal. Portanto, nesse caso, o vendedor violou o direito. Violou porque não é justo o que ele fez com o comprador. Ele mentiu, ele enganou, ele tirou proveito. Então, todas essas situações que você identificar em que há uma o individualismo está sendo mais superior do que o senso de respeito pela outra parte, pela outra pessoa, provavelmente essa situação não é acobertada pelo direito. Provavelmente. Então, a ideia de que o advogado pode mentir no processo, né? Vocês já devem ter ouvido muito falar isso, né? Que o advogado pode mentir dentro do processo, seja para preservar o seu cliente. Na verdade, não deve mentir, porque mentir é uma lei, mentir não é uma lei universal. E quando você mente dentro do processo, é aquela velha história, né? Mentira tem perna curta. Quando a mentira for descoberta, você vai acarretar para o seu cliente uma série de punições, de multas, litigância de má-fé, uma série de coisas. Então, observar essas questões e trabalhar elas dentro do direito, tá? O direito traz conteúdos éticos que devem ser observados. Isso é muito importante que vocês observem. Tá? Não pense que o direito é só a lei seca e friamente, não. O direito tem esse conteúdo ético que você tem que observar. Aí aqui eu trouxe a divisão. Essa parte aí é mais revisão do que vocês viram em introdução ao estudo do direito, né? Sobre a questão de direito e moral. Eu trouxe aqui a pirâmide de... vocês estão vendo toda a pirâmide? Estão vendo, né? A pirâmide, portanto, da organização da legislação, em que a Constituição ela está no topo sempre. Por que eu disse isso? Porque tem princípios que estão cristalizados lá na Constituição, de um forte conteúdo ético para preservar a pessoa humana. A preservação da pessoa humana é importante, porque tudo é feito para preservar a pessoa humana e não preservar o capital. Agora, nessa época da pandemia, ficou muito evidente esse choque, né, entre os empresários preocupados com o capital, preocupados com seus investimentos, preocupados com o seu negócio, e os trabalhadores preocupados com a sua vida, preocupados com uma pandemia, preocupados com isso. Ficou muito em choque, muito tempo isso, vocês devem ter acompanhado isso, né? Qual é a coisa certa a fazer? Qual é a coisa certa a fazer? Colocar todo mundo para trabalhar e expor todo mundo a um vírus? Ou
recolher as pessoas, colocar em isolamento social e encontrar uma outra alternativa para atravessar esse período. Bom, se você fosse um juiz e isso fosse levado ao seu questionamento, você ia observar o seguinte: bom, o direito não vai responder muito isso, né? Vai esgotar ali, não vai responder, mas tem alguns conteúdos dentro da filosofia que vai ajudar você na resposta, na construção da resposta. Por exemplo, você vai lá para a Constituição, artigo 1º, o inciso 3º, que diz: a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. A dignidade da pessoa humana significa tudo é feito para proteger a pessoa humana. Tudo é feito para que a pessoa humana seja o destinatário. Então, à medida em que eu determino o retorno do trabalhador a um ambiente que pode extinguir com a sua própria vida, porque é um vírus mortal, é um vírus que é um inimigo invisível, uma série de outras coisas que vocês já ouviram. Se eu sei que é uma situação que vai colocar em risco... Tem alguém com o áudio aberto aí, né? Se eu sei que é uma situação que vai colocar em risco... Aí, tem alguém com o áudio aberto e não está percebendo aí. É uma situação que vai colocar em risco aquelas pessoas, veja que a vida humana é importante. Mas o negócio também é importante, o meu negócio é importante, o capital eu investi, tem estoque, tem um monte de coisa lá. Quem é que está com o áudio aberto? Tem alguém que está com o áudio aberto? A Yarla. A Yarla está com o áudio aberto. Pronto, Yarla. Pois pode compartilhar que você estava falando aí com a gente, entendeu? Compartilhar a sua dúvida. Então, portanto, a coisa certa a fazer é um dilema, né? Isso é um dilema. Se você bota as pessoas para trabalhar, expõe elas ao risco. Se você não coloca as pessoas para trabalhar, você expõe o empresário a correr o risco de perder o seu empreendimento, a perder os seus investimentos da vida toda, enfim, etc. É uma situação difícil. Mas tenha ideia da opção que você vai fazer, sempre aquela que preserve mais a vida. Por quê? Porque isso é uma opção do Estado brasileiro, quando determinou lá no artigo 1º, inciso 3º, que a dignidade humana é um fundamento do Estado brasileiro. Então, se preserva a vida humana. A vida humana ela tem um caráter de universalidade. Preservar a vida humana é uma lei universal. É uma lei universal. Professor, mas todo mundo vai perder o emprego, todo mundo vai ficar sem... Bom, aí precisa se criar alternativas, precisa se pensar, né? A gente precisa ser criativo, né? Pensar alternativas que possam solucionar esse problema. Alternativas que preservem a vida humana. Por quê? Porque o Estado brasileiro fez uma opção da dignidade da pessoa humana, etc, etc, etc. Então, a gente precisa pensar alternativas. O grande problema, gente, é que nós somos adaptados a tentar acreditar que só existe uma resposta correta. Nós somos moldados, pensados, formados, forjados a acreditar que sempre vai ter uma resposta correta. E quando a gente acha essa resposta, a gente esquece das outras. É possível ter outras alternativas. Vamos pensar, vamos ser criativos e vamos atrás das outras alternativas, porque possa ser que lá na 5ª, 6ª, 7ª alternativa que apareça, a resposta para problemas complexos esteja ali, né? E se você acha que só tem uma resposta correta, você já desistiu na primeira. Então, são dilemas, são questões complexas. Quando essas questões são trazidas para o direito, elas ficam mais complexas ainda, porque você tem que responder juridicamente se isso é válido, se não é válido. Aquele contrato que o vendedor mentiu e o comprador foi prejudicado. Aquele contrato, quando você leva para o jurídico, para o juízo, para um juiz julgar, você vai ter que argumentar
que mentir não é correto, porque mentir é errado, porque isso não pode ser considerado uma lei universal, e assim sucessivamente. Quando a questão do homeschooling for levado para discussão judicial, você vai ter que argumentar que isso não é correto, que você não consegue ter a amplitude para todo mundo, não consegue dar isso para todo mundo, então seria injusto só umas pessoas ganharem e outras não. Quando alguém questionar as cotas de universidade pública, você tem que ter argumentos para responder. Ou seja, a ideia dessas escolas éticas e trazer ela para o direito ajuda a gente a entender como a gente resolve problemas jurídicos também. Vai ser preciso eu olhar essa escola ética, todo problema jurídico que for apresentado para mim, professor? Não. Vai ter problemas que vão ser bem simples e a própria lei já vai dar a solução, já vai dar a resposta. Mas, por outro lado, vão ter problemas complexos em que você vai precisar desse conteúdo moral. É por isso que a teoria de Miguel Reale é uma teoria que ganhou muita força para ajudar a gente a responder essas questões, porque o direito ele é uma integração de norma, de fatos e valores, que esses valores são coisas importantes para a sociedade. A vida humana, por exemplo, é um valor que a sociedade preza. Então, quando eu for aplicar um determinado fato, uma determinada norma a um fato concreto, eu tenho que observar esses valores. Eu não posso aplicar a lei pura e seca sem fazer essa junção desses valores. Então, esse conceito aqui de Miguel Reale é interessante. Essas outras questões aqui são mais de revisão lá da teoria do direito, para vocês, que vocês tiveram, né? Introdução ao estudo do direito. Aqui tem um slide interessante. O conceito de direito civil. Não? Então, o direito civil, portanto, é um ramo do direito que estuda as relações da pessoa com outras pessoas, bem como as obrigações familiares, as relações obrigacionais, que dizem respeito aos contratos, e também com as coisas, que são com a propriedade, a posse. Então, o direito o direito civil, ele vai exatamente reger isso daí, essas relações jurídicas. Então, na próxima aula a gente vai ver a pessoa natural, depois vai ver a pessoa jurídica, vai ver os direitos que estão circundantes a essa pessoa, depois a gente vai ver a questão dos bens, depois a gente vai ver a questão dos atos jurídicos, dos negócios jurídicos, ou seja, essa parte geral, ela mostra as relações entre as pessoas e as outras pessoas, né? E a relação como é que as pessoas se relacionam, né? Juridicamente falando. Então, por exemplo, o Código Civil, que vocês fizeram um mapa mental, né? Então, civil tem o livro, na parte geral, que tem o livro das pessoas, dos bens e dos fatos jurídicos. Esse é o nosso conteúdo desse semestre. E na parte especial, fala sobre vários assuntos. E aí, eu queria trazer para vocês esses princípios norteadores do Código de 2002. Quando você for ler o Código de 2002, você tem que ter claramente que esses princípios eles estão muito fortes no Código de 2002. Diferente do de 16, que não tinha nada desses princípios, era outro momento histórico. O de 2002 traz forte a eticidade. O que é eticidade? É trazer valores éticos para dentro do ordenamento jurídico. Valores éticos. Quando você observa esse norte, tá? Que a ética está bem presente dentro do direito, principalmente no Código Civil de 2002 e em outras, na Constituição, enfim. Quando você tem essa visão, né, fica mais fácil você saber qual é a coisa certa a fazer, tá bom? Fica mais fácil. Então, o que é a eticidade? A eticidade, então, os valores éticos ingressam no ordenamento jurídico. Depois do pós-guerra e tal, para evitar leis absolutamente injustas, etc. Entra esse conteúdo de eticidade para dentro do ordenamento jurídico. A socialidade. Há uma aversão ao individualismo e há uma busca de um senso de coletividade. O
que quer dizer isso? Bom, o contrato, ele não pode beneficiar só a mim, como eu falei antes. O contrato não pode beneficiar só a mim, contratante, e você, contratante. Então, eu tenho um contrato aqui com a Noniela, de compra e venda, então, o contrato não pode ser só entre eu e ela. Não é que não possa ser só entre eu e ela, é que não pode beneficiar só eu e ela. O contrato tem que ter uma função. Mas vem cá, para que serve esse contrato? Bom, contrato de compra e venda, eu estou vendendo o meu carro para ela vai pegar o meu carro e vai investir num negócio, e vai usar, e vai, sei lá, alugar para um Uber, trabalhar, enfim, ela vai circular, vai ter alguma utilidade, é isso que é importante ter em mente. Então, como há essa característica nos contratos, que eles não vão só para beneficiar as partes envolvidas, mas eles têm também uma função social. Isso ajuda a gente a entender quando um contrato, por exemplo, não está mais atendendo a sua função social. Quando um contrato se tornou extremamente oneroso, um contrato se tornou extremamente excessivo. Então, você imagina aquela ideia lá, né, da pessoa que foi pedir um empréstimo, e aí tinha 30% da margem, e aí foi pedir mais para o gerente, aí aumentou a margem, depois mais, acabou que ele consumiu o salário dele todinho em empréstimo, e agora ele não tem mais salário, ele está pedindo esmola para a família, para os amigos, enfim. Em nome daquele contrato, chegou numa situação em que aquela pessoa já não consegue mais ter dignidade. Aí você diz assim, mas foi culpa dele, ele foi pedindo dinheiro, que é ele que é descontrolado, ele que é... Não foi só culpa dele. O banco também errou ao conceder empréstimo para uma pessoa que não tinha mais condições de pagar. E aí, cada vez mais foi esticando, a pessoa ficou super endividada, não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? As pessoas que estão super endividadas, e aí, se você for interpretar o Código Civil na regra anterior do Código de 16, você ia dizer assim, olha, preto no branco, assinou, né? Escreveu, não leu, pau comeu, né? Preto no branco, tá aqui, tá assinado, né? Você sabe ler? Você sabe ler e escrever? Sabe ler, assinou, tá aqui, pronto, você tá responsável pela essa dívida. Mas, meu senhor, preste atenção, a situação tá assim, eu não tenho mais dinheiro, eu não sei o quê, tô pedindo dinheiro emprestado para parente, para amigo, para não sei o quê. Aí o contratante diz, o problema é seu, né? Se vire, né? Se vire, dá os seus pulos, né? Se vira nos 30 aí e resolva, né? Não é assim. Você leva esse contrato para o judiciário para renegociar essa dívida. A pessoa está hiperendividada. Esse contrato, ele não atende mais a sua função social. Aí o artigo 421, lembrando aí no slide para vocês, né? O contrato não atende mais a sua função social. Ele já está numa situação em que a pessoa perdeu a dignidade em nome de um contrato. Preste atenção nisso. Olha aí o efeito, né? Para cumprir um contrato, a pessoa perdeu toda a sua dignidade. Ela agora tem que entregar todo o salário dela do mês para pagar o empréstimo e ela não fica com nada. E eu não sei se vocês já ouviram falar em situações assim, né? Pessoas ficam praticamente com nada do salário justamente para pagar empréstimos porque fizeram hiper endividamento. Então, ele procura, chega lá, ele leva esse caso para o seu escritório. Se você é um advogado, uma advogada que sempre trabalhou naquele viés antigo, né, do outro Código Civil, Código 16, você vai dizer o seguinte, olha, não tem o que fazer, você assinou o contrato e agora tem que cumprir o contrato. Se desfaça aí de algum bem que você tem, se vire, dê o seu jeito e pague essa dívida. Já se você é um advogado já formado, de acordo com o novo Código de 2002, com esses princípios de eticidade, solidariedade, por exemplo, sociabilidade, que tem a ver com solidariedade, você vai ver que, de fato, o contrato ele tem que ter uma função social. E essa função social, ela é desatendida quando você observa que o contrato não está mais cumprindo a sua finalidade. Naquele contrato, especificamente, ele aparentemente, pelo que a gente está vendo aqui, ele perdeu a sua finalidade. Porque a finalidade de um contrato é melhorar a vida da sociedade,
É melhorar a vida dos contratantes, sim, claro, mas é melhorar a vida da sociedade. E naquela situação específica, essa função já não está sendo mais cumprida. Então, o contrato perdeu a sua função. Ele precisa ser renegociado. Ele precisa ser voltado num estado tal que se volte a diminuir para 30% o valor do empréstimo, para que a pessoa possa ter dinheiro para passar o mês, né, para pagar suas contas e viver uma vida digna, né? E aí você vai, como advogado, entrar com um processo na justiça, pedindo a renegociação dessa dívida, alegando essa questão do endividamento em excesso, que isso está prejudicando o próprio sustento da vida daquela pessoa. O artigo 421 permite que você tenha essa argumentação. Então, é o princípio da socialidade. Não é só para beneficiar as partes contratantes. O individualismo, né? Aquela ideia, né? Me dei bem, né? Me dei bem. O outro se vire para lá, né? Não estou nem aí. Essa ideia não é mais atual. De acordo com o Código 2002, a ideia da socialidade, de você pensar no outro, pensar na sociedade, você precisa ter isso em mente. E o último princípio é a operabilidade. Se deu ao juiz uma maior amplitude para apreciar essas questões. Então, o artigo 422, por exemplo, ele diz lá, os contratantes têm que guardar a boa-fé e a probidade. Boa-fé, probidade. Probidade significa honestidade. Boa-fé significa você não lesar o outro, não prejudicar o outro, né? Então, você leva um caso, o caso lá do vendedor que vendeu o carro omitindo que o carro tinha batido, que o carro tinha problemas, etc. E logo em seguida o carro deu esses problemas. E aí você leva essa questão para desfazer o contrato e pegar o dinheiro de volta, né? E aí não tem essa ideia do individualismo de dizer assim, não, você assinou o contrato, você viu, o carro estava perfeito, não sei o quê. Sim, mas você me escondeu essa informação. Você mentiu para mim. Você não foi de boa fé. Você não agiu com boa fé. Tá? E essa ideia de agir eticamente, de agir corretamente, de agir com boa fé, ela é importante sim no direito. Eu estou dando os dois exemplos aí para você, 421, 422, são dois artigos muito interessantes que trazem esse conteúdo ético para dentro do direito. Então, a operabilidade é isso, né? Deixou o juiz um grau de abrangência maior para o juiz poder analisar essas questões. Tá bom, gente? Alguma pergunta sobre essa questão dos conteúdos éticos dentro do direito? Não? Professor, Oi. você pode explicar novamente a operabilidade? Operabilidade é isso, é você permitir que o juiz, num caso concreto, ele tenha maior liberdade para dar a interpretação da norma. Quando você traz cláusulas gerais, o que são cláusulas gerais? Imagina assim, a função do legislador é legislar tudo o que acontece na sociedade. Só que o legislador, ele não tem bola de cristal, ele não sabe as situações que a sociedade vai viver, ele não sabe as relações que são complexas, ele não tem como prever tudo. Então, ele estabelece algumas cláusulas, coloca como cláusulas gerais, e aí deixa para o juiz resolver essas questões. É por isso que o Código Civil ele está cheio desses artigos. Artigos em que o legislador não foi tão detalhado assim. Para quê? Para que ele deixe para o juiz, para que o juiz possa, no caso concreto, avaliar, interpretar, aplicar. Por isso que essa operabilidade que se diz do Código Civil, como tem várias cláusulas gerais, estou dando um exemplo do 421, 422, tem no 927, que está aí no slide, tem várias cláusulas que são cláusulas gerais, que o legislador não detalhou exatamente o que é. O legislador não detalhou o que é, por exemplo,
boa-fé, não detalhou o que é probidade, deixa isso a cargo do juiz. O juiz vai analisar, nesse caso concreto, se houve boa-fé, nesse caso concreto, se houve má-fé, nesse caso concreto, se houve probidade. O juiz vai analisar. Então, essa operabilidade significa justamente isso. O juiz tem mais poder para aplicar a lei no caso concreto. Era assim, o 421, quer ver um exemplo? O 421 e 422. Se você olhar a redação original do 421 e do 422, eles eram bem curtinhos. Não tinham parágrafos, não tinham nada. O 421 dizia que o contrato deve guardar a função social e o 422 diz que os contratantes devem guardar a boa-fé e a probidade. Basicamente era isso que eles diziam, o 421 e o 422. Se você olhar agora, o 421 mudou. O 421 mudou ano passado. E aí colocaram mais parágrafos no 421. O legislador foi tentando diminuir esse poder do juiz e tentando disciplinar. Você observa bem isso, essa questão da operabilidade. O 422 ainda está aberto, né? O legislador ainda não detalhou o que é probidade, o que é boa-fé, ele deixou isso a cargo do juiz. Já o 421, ele foi tentando restringir a atividade do juiz. Aí você fica bem claro você observar isso. Porque antes só dizia assim, o contrato terá que atender sua função social, ponto. Aí deixava ao juiz para dizer se esse contrato estava ou não estava atendendo a sua função social. Aí o legislador, os juízes estavam bem atuantes nessas cláusulas gerais, né, do 21 e 22, aí o legislador veio e deu uma restringida, né, no 421. Você olha lá, o 421 sofreu uma alteração e colocaram uma série de restrições, né, à atividade do juiz, para que o juiz já se fixe. Aí o legislador já disse, olha, o contrato não atende à função social quando acontece isso, tal. Foi descendo, foi restringindo, é isso que é a operabilidade. Mas ainda tem muita coisa aberta, cláusulas gerais, tá? Muita coisa é aberta mesmo. Tá certo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Esses outros slides que tem aqui é só sobre a lei de introdução a normas do direito brasileiro, que é importante que você conheça essa lei, mas ela é uma matéria mais que vai estar com a introdução ao estudo do direito, ou vai estar no que vocês vão estar tendo agora esse semestre, que é teoria do direito, né? Teoria do direito que vocês estão tendo agora, né? Então tem teoria do direito, ponto. Aí é uma matéria mais que vocês vão ter como teoria do direito. Eu deixo aqui só para que vocês possam estudar, possam ler e ajudar, né, na outra matéria lá, tá bom? Então a gente encerra aqui nossa aula, não é isso? Até agora, né? Até 9 horas, né? Até que horas terminou essa aula? Quem é que é bom de organização aí? 9h10. 9h10, né? Pronto, já passamos 15 minutos da nossa aula. Já entramos na nossa aula de penal, né? Vamos fazer então uns 5 minutos de intervalo, né? Para a gente poder tomar uma água, esticar as pernas. Daí a gente volta daqui a pouco com a aula de penal, né? Teoria do crime, né? Não? Pronto. Então tá, se ficou alguma dúvida, você fala lá na aula de penal daqui a pouco. 5 minutinhos a gente tá de volta, tá bom? Bom dia para todo mundo, quem não vai acompanhar a gente, e até mais tarde para quem vai acompanhar a gente.